O limite humano é onde o poder de Deus se revela. Deus se revela a nós quando acabam as nossas forças, quando os nossos limites chegam ao fim. Jó, ele perdeu tudo e chegou ao seu limite, chegou no seu máximo. E foi neste momento, foi nesta hora que ele foi reconhecer a Deus de uma forma muito mais profunda. Quando ele disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós podemos ver que o sofrimento de Jó, ele não afastou da presença do Senhor. O sofrimento de Jó, ele serviu para levar a Jó a ter uma experiência muito mais íntima com Deus. E Abraão foi testado no seu limite, mas Deus lhes revelou que ele é o provedor. No momento de maior prova, Abraão viu a fidelidade de Deus em suas vidas. E Moisés, quando esteve diante do Mar Vermelho, sem saída, sem esperança, sem recursos, sem nada para fazer, mas ele viu Deus abrir o mar e salvar ele e o seu povo. Quando não havia mais nada para que ele pudesse fazer, foi ali que Deus agiu. Deus, ele não faz aquilo que eu posso fazer. Deus, ele não faz aquilo que você pode fazer. Deus vai agir na sua vida nos momentos em que você não tiver mais recursos, no momento em que você não encontrar solução. Aí é o momento em que Deus, ele começa a agir nas nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz e nos garante que ele não nos dá uma prova maior do que nós possamos suportar. Ele não nos dá uma carga maior do que aquela que nós podemos. Elias, sem forças e pedindo a morte, foi sustentado por Deus e recebeu um novo propósito na sua vida. Mesmo no limite da exaustão, Deus o fortaleceu e renovou a sua missão. E a viúva de Serepta, prestes a morrer, experimentou o milagre da provisão de Deus por meio do profeta Elias. Está ali no livro de 1 Reis. Quando tudo parecia perdido, Deus fez o impossível acontecer. Os discípulos no barco, em meio à tempestade, só viram calmaria quando clamaram a Jesus. O limite da tempestade foi o ponto onde o poder de Cristo se manifestou. Quando tudo parecia perdido, quando eles viram que poderiam perecer, foi neste momento que eles se achegaram até Jesus. E Jesus socorreu, Jesus acalmou a tempestade. E a viúva de Naim, ao chorar pela morte do seu filho, do seu único filho, e aqui já diz a viúva de Naim. Então ela era uma mulher que já havia perdido o seu marido e, no entanto, havia depositado todas as suas esperanças no seu único filho. E este único filho veio a falecer, veio a morrer. E ela pôde ver Jesus restaurar a vida, restaurar as esperanças, restaurar tudo aquilo que ela já se dava por perdido. No limite da dor e da perca, Deus trouxe a solução. No limite da dor e da perca, Deus te socorre, Deus te sustenta, Deus te guarda, Deus te protege. Quando você pensar que está tudo perdido, que está tudo acabado, é aí que Deus entra, é nesta situação. Paulo, com um espinho na carne, ele reconheceu que a graça de Deus
era suficiente. No seu limite, ele experimentou o poder de Deus de uma forma sobrenatural. Você viu cada um desses exemplos que foi no limite que Deus revelou a sua glória. Você viu que cada situação dessas era naquela situação em que as pessoas não tinham mais saída, não tinham mais solução. O mar na sua frente, o inimigo atrás, a viúva que já havia sepultado o seu marido e que agora estava sepultando o seu filho. E diz a palavra que ia uma grande multidão para sepultar aquele jovem, e vinha uma outra multidão acompanhando Jesus. E se encontrou duas multidões, a multidão com a morte e a multidão com a vida. E Jesus tocou naquele morto. E naquela época, quem tocaria em um morto ficaria contaminado. Mas Jesus tocou e, ao contrário, a vida retornou naquele corpo. Aonde Jesus toca, a vida. Aonde Jesus toca, a esperança. Aonde Jesus toca, a ressurreição, a restauração. Aonde Jesus toca, tudo se renova, tudo flui. Quando o limite chega, Deus começa a agir. Onde você vê o fim, Deus diz: eu estou aqui. Quando a solução humana falha, ele faz o impossível. Não há porta que ele não possa abrir. Senhor, ajuda-me a reconhecer quando chego ao meu limite. É aí que o teu poder se revela. Pai, não é fácil, quero confiar plenamente em ti, sabendo que tu és capaz de fazer o impossível quando as minhas forças falharem. Sei que a tua graça é suficiente para me socorrer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá aquele joinha e vamos em frente, que atrás vem gente. E Jesus sempre na nossa frente. Amém.